Muito bem, estamos de volta, estamos aqui aprendendo muito com o Dr. Gustavo Souza, ele que é osteopata, está falando hoje sobre as cicatrizes e a relação com as nossas dores. Às vezes a gente não faz essa conexão, mas ele explicou aqui como é que uma cicatriz, às vezes de um lado do corpo está afetando o outro. Existem muitas ligações e agora ele vai falar um pouquinho sobre... Aliás, eu quero que você levante desse sofá, dessa cadeira, se for possível, porque ele vai falar um pouquinho sobre alguns sinais que a gente pode perceber, observar, que podem estar indicando que as dores nas costas estão relacionadas a uma cicatriz abdominal. Muito provavelmente isso pode acontecer, nem sempre, mas você recebe muita gente lá no seu espaço, no Acnes, com essa queixa. Sim, importante fazer o diagnóstico diferencial, né, Teru? Primeiro também certificar com o exame médico se você tem alguma questão na coluna, uma hérnia de disco, algum outro componente, mas mesmo também existindo esses componentes, a cicatriz também pode estar potencializando tudo isso. Na verdade, para uma dor aguda aparecer no corpo, o que eu vejo na prática é que existem vários fatores ao mesmo tempo. Uma hérnia de disco, junto com comprometimento muscular, alterações posturais, mais uma cicatriz importante influenciando. É a somatória disso que causa transtornos mais importantes no corpo. E você falou só de coisas assim, fisiológicas, fora a questão emocional, né, doutor Gustavo, que também está nesse pacote, não tem jeito. Sem entrar nesse componente, que aí é um outro programa só para isso. É verdade. Mas eu queria dar algumas dicas para quem está em casa, de poder identificar, fazer um teste simples. Claro que não é um teste diagnóstico, é importante procurar um profissional que saiba trabalhar. Uma pista, exatamente isso. Então você que está em casa, que tem dores nas costas, na lombar, e você tem uma cicatriz, eu quero que você observe alguns sinais. Primeiro, se a sua dor nas costas apareceu depois que você fez a cirurgia, alguns meses depois, isso já pode ser um indício de que, opa, eu não tinha dores nas costas antes da cirurgia, e agora essa dor existe, pode ser que exista uma relação. Tá. Então vamos lá, alguns sinais. Se passados aí mais de 6 meses da cirurgia, quando você movimenta o seu corpo de um lado para o outro ou para trás, você sente que repuxa algo dentro do seu abdômen, próximo ao local do corte, isso pode ser um indício de que existe uma aderência, de que os tecidos ali estão mais rígidos, mais duros do que o esperado. Então é um sinal esse, tá? Mesmo esses movimentos mais leves aqui que o senhor fez, doutor, não é indicado fazer, sei lá, 1 mês depois da cirurgia. É bom esperar um pouquinho, né? Exatamente. Esse teste a gente vai fazer ali 6 meses depois, caso você tenha feito essas correlações. No início é proibido, né? Não é ideal a gente alongar a cicatriz que está cicatrizando. Legal. Tá? Isso tem que ser mais para frente. Então esse é um sinal. Se você movimenta o seu corpo e parece que algo repuxa diferente do alongamento normal, mas algo repuxa na cicatriz ou ao redor da cicatriz, pode ser indício de uma aderência. Eu sentia, agora não tenho mais essa dor, mas eu sentia uma puxada assim, como se fosse uma esticada. Isso, é geralmente isso que os pacientes falam, é uma puxada que dá uma sensação aguda, né? Meio Aí a forte. tendência é você voltar e querer proteger a região, né? Esse é um sinal. O outro é se você, passados esses 6 meses, né, para frente, você toca o local do corte e sente que o corte, a cicatriz é dolorida, pode ser um sinal que ela tem uma disfunção, que existe ali uma alteração de sensibilidade, que aí se ela é dolorida, o corpo vai fazer o quê? Tentar encurtar os tecidos para proteger o local. Poupar. E isso alterou a sua postura. Então, por exemplo, se você tem uma cicatriz cesárea aqui embaixo e ela está dolorida, o corpo, a tendência natural é tentar ficar um pouco mais curvado para relaxar os tecidos ao redor do corte e isso aliviar a dor. Só que quem vai pagar o preço? A coluna aqui atrás, que não está acostumada a esse padrão, né? Então a gente precisa liberar as tensões da cicatriz para o corpo poder voltar ao normal. E é interessante que você está fazendo um movimento até exagerado, mas se a gente... o corpo buscando essa compensação, dá uma leve, bem pouquinho assim, a gente já é o suficiente para mudar tudo, doutor. Bem lembrado, muitas vezes isso é imperceptível visualmente, mas para o centro de gravidade foi suficiente para deslocar ele ligeiramente. A coluna atrás está trabalhando de uma forma antinatural. Vai ter repercussões. Tá? E o teste que eu quero ensinar para as pessoas em casa, lembrando, não é um teste diagnóstico, mas pode dar uma pista, como a Teru falou, e aí você procura um profissional que sabe trabalhar com as cicatrizes. Ó. Você que tem dor nas costas e tem uma cicatriz, você vai com as 2 mãos
tocar essa cicatriz, e antes de tocar, você vai fazer o seguinte, ó, você movimenta o seu corpo e procura um movimento que você sente que gera um desconforto. Então, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui, quando eu inclino para o lado, eu sinto que incomoda as costas. O que eu vou fazer? Coloco o contato, comprimo um pouco essa cicatriz. Faço o mesmo movimento. Se aliviar a dor nas costas, isso pode indicar que é a cicatriz que está interferindo lá atrás. Olha só! Quando você comprime, você tira a interferência dela nos tecidos de trás e aí a dor nas costas alivia. Esse é um teste que a gente faz no consultório também. Então pode ser um sinal e aí procura um profissional capaz de avaliar e de tratar a cicatriz. Agora ele falou em tratamento. Vamos sentar aqui, doutor, porque eu quero saber mais sobre esse assunto. Como é que a fisioterapia vai ajudar? E agora vamos parar de falar de coisa mais recente, porque eu acho que a maioria nos assistindo aqui hoje, a maioria tem uma cicatriz mais velha, mais antiga e sente dor e pode estar desconfiada que tem essa relação a partir de agora, a partir dessa conversa aqui com o senhor. Como é que a fisioterapia vai agir? Vai ser massagem, vai ser esticando, fazendo alongamentos? São muitas fases, Teru. Então a gente tem que respeitar as fases, mas tem muita coisa que a fisioterapia pode fazer. Então vamos imaginar que a fisioterapia pode ajudar essa pessoa desde o início. Inicialmente a fisioterapia vai entrar identificando as áreas de tensão, fazendo manobras nos tecidos ao redor, por exemplo, nos músculos que estão tensionados por conta da dor que você sentiu na cirurgia, por conta do trauma, caso tenha sido um acidente ou não, os músculos ao redor estão tensionados. A gente vai trabalhar esses músculos para liberar as tensões musculares e vai fazer manobras também na própria cicatriz. Algumas técnicas de massagem, de liberação miofascial. A gente vai poder entrar também com recursos da fisioterapia, como o ultrassom e o laser, o calor também para ajudar a relaxar os tecidos, mas principalmente com técnicas manuais, ajudar a modelar esse tecido, para ajudar as fibras ali, os fibroblastos, a serem induzidos numa direção mais livre de tensão possível. Feita essa fase da cicatrização e da reparação, você pode ter alguma fraqueza muscular e aí vale a pena entrar com exercícios também. Eu quero dar uma pausa aí, porque nesse momento eu quero saber se quando uma pessoa ela inicia esse acompanhamento pós-cirúrgico com você, com um fisioterapeuta especializado, isso vai mudar a cicatriz dela. Porque você falou que lá no comecinho desse programa, que genética, a perfuração, são vários fatores. Mas se esse cuidado ele vai ajudar, por exemplo, prevenindo um queloide? Muito boa pergunta. Muitas vezes a pessoa tem uma predisposição a queloide que isso vai ser inevitável. Sim. Então o aspecto muitas vezes não vai mudar. Mas aqui, essa pergunta é muito importante, Teru, porque a gente não está falando só de estética, sim, mas principalmente de funcionalidade. Agora, muitas das tensões daquele aspecto rígido e duro, isso a gente consegue melhorar. Legal. Então acaba tendo um efeito estético também. No resultado final da cicatriz. É bônus, isso é bônus, né? É sempre bônus. Então a gente vai pensar na estética e na funcionalidade também. As duas coisas juntos. Mas o componente genético tem também um peso na relação do aspecto estético final da cicatriz. Tá? Legal, mas então esse cuidado ele vai minimizando os agravamentos, digamos assim. Exatamente. Vai ajudar no aspecto estético também. Desculpa pausar. Então agora é o seguinte, passada essa primeira fase, você vai partir para um outro tipo de manobra, de procedimento? Isso. Aí a gente vai tentar acessar os tecidos mais profundos quando a parte superficial já estiver melhor cicatrizada e a gente puder trabalhar com mais pressão, a gente vai poder acessar os tecidos mais profundos através do toque, achar as aderências e manipular. E se essa incisão, dependendo do tamanho que for, tiver gerado algum desequilíbrio muscular nos músculos do tronco, aí vale a pena entrar com um trabalho que faça um reforço dessa musculatura que estabiliza a coluna. Por exemplo, um pilates, um treinamento funcional, legal, técnicas para trabalhar os músculos profundos do abdômen. Isso a fisioterapia também vai entrar numa segunda fase. Então tem muita coisa para fazer. Não, e aí eu estou pensando o seguinte, que a partir disso, você fez o passo a passo, né? Você deu aquela soltada, você acessou aquela cicatriz mais profunda, ou aquilo que estava amarrado mais profundamente ali. E agora eu estou imaginando que o exercício físico regular vai também promover a manutenção dessa mobilidade.
Exatamente. E vai chegar um momento que a gente vai pedir para a pessoa começar uma atividade física. Isso vai ajudar a terminar o processo de recuperação do corpo, né, através do fortalecimento, do ganho de mobilidade, do reforço da musculatura que foi afetada, mas principalmente também no aspecto geral de oxigenação dos tecidos, de ganho de massa muscular, de prevenção de questões posturais, todos os benefícios que a gente sabe que a atividade física vai adicionar. Agora, doutor Gustavo, muita gente assistindo a gente hoje aqui, agora, não tem acesso a esse tratamento mais específico. Há um osteopata, há um fisioterapeuta que tem essa especialização, né, do cuidado da cicatriz, mas eu quero saber se dá para fazer alguma coisa de casa, sei lá, começar com alongamento, começar com melhora da postura, o que dá para fazer? Isso. Dá para fazer muita coisa em casa e você pode perguntar para o seu médico, doutor, já é hora de eu posso inserir um exercício de alongamento? Posso trabalhar força com esse músculo, né? Como você mesmo falou, Teru, você depois da cesariana sentia que se você inclinasse o corpo para trás, você sentia repuxar a região e o médico falou, tem que fazer. Você em casa foi insistindo e o que você fez foi que através desse movimento em casa você rompeu aderências. Através da própria mobilização dos alongamentos até simples. E foi aos poucos, foi bem devagarzinho, não é de uma vez. Isso, então se o médico liberou, está autorizado para realizar alongamentos, você pode realizar pequenos movimentos em casa que vão te ajudar também a trazer uma condição melhor para a região. Porque também tem o aspecto do medo. Muitas vezes uma cirurgia, aqui a gente está falando às vezes de procedimentos estéticos ou sob anestesia, mas e quando houve um trauma, uma perfuração, um acidente, isso gera dor, gera questões emocionais e a tendência é a gente ficar com medo de movimentar a região e tocar na região. Mesmo um procedimento mais invasivo, como uma retirada de um órgão, um pedaço do intestino, alguma coisa assim, vai precisar gerar uma readaptação interna também, doutor? Isso, quando a gente tira, por exemplo, uma esterectomia, uma retirada do útero, né? Isso faz com que os tecidos internos tenham que se readaptar para preencher aquele espaço e se readequar ali dentro. Então, trabalhar, movimentar o corpo é de fundamental importância para ajudar o organismo a encontrar um ponto de equilíbrio de novo. Então, exercício físico é fundamental. Agora, gente, com acompanhamento contínuo com o fisioterapeuta e a adaptação dos exercícios ao longo do processo, ao longo do tempo, eu quero saber se isso vai realmente, o que você tem visto no seu dia a dia, doutor Gustavo? Tem devolvido qualidade de vida para os seus pacientes? E até a melhora do aspecto da cicatriz, mesmo uma cicatriz de mais tempo. Quais têm sido os resultados? Olha, Teru, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu não canso de me surpreender com a capacidade do corpo de se regular quando ele recebe os estímulos certos, corretos. Deus é incrível. É incrível, sim. Então, ao mesmo tempo que os hábitos ruins também causam muitos malefícios, se você resolve falar, vou ajudar o meu organismo, ele reage de forma surpreendente. Então, muitas vezes, como eu te falei, cirurgias de 10, 20 anos que estão trazendo repercussões, a gente consegue trabalhar com as manobras, devolver mobilidade, depois entrar com exercícios, ajudar a pessoa a fazer aquela transição do sedentarismo para um estilo de vida mais ativo, mais saudável, essa pessoa entrar também com uma melhora alimentar, melhorar a qualidade do sono. A máquina humana, como vocês dizem, ela responde assim de uma forma surpreendente. Que lindo. É maravilhoso de ver. Se você quer conhecer mais do trabalho do Dr. Gustavo, da doutora Roberta, que também já esteve aqui no Vida e Saúde, vai lá, gente, no Instagram, manda um direct, dá uma olhada no trabalho feito ali com excelência, com carinho, com competência, @ecnes.saudeintegral, @ecnes.saudeintegral. E o Dr. Gustavo, sempre que pode, dá uma passadinha por lá, tem também uma equipe ajudando nas resoluções ali, mas o corpo, a gente precisa, eu percebo que nós mulheres, os homens também, hoje em dia a vida anda tão corrida que a gente acaba deixando para depois esse cuidado, e aí a gente está perdendo, tudo que a gente tem é o hoje, é o aqui, o agora, e eu acho que dá sempre para fazer alguma coisa. E nem que seja, por exemplo, você assistiu aqui o Vida e Saúde, ouviu o Dr. Gustavo dando essa aula, já aprendeu, já entendeu que dá para, de repente, atuar num ponto e já ter melhoras. Exatamente. Eu acho que a gente todo dia pode fazer algo, por menor que seja, para a nossa mente, corpo e espírito.
Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo e nem dinheiro para procurar uma academia. Você pode sair e caminhar por 30 minutos do seu dia. Se você fizer isso diariamente, os resultados vão ser incríveis, assim, eles vão se manifestar em menos de 3 meses, você já notou diferenças importantes na sua vida. Agora, você falou de hábitos saudáveis, doutor. Comer, se alimentar melhor, né? Fazer mudanças aí, uma alimentação que talvez seja mais pró-inflamatória, você vai deixar de lado aqueles alimentos que estão roubando aí, ou estão turbinando essa dor que você está sentindo. Mas o sono, realmente tirar momentos para relaxar, ter um hobby, são coisas que a gente não valoriza muito no aspecto, assim, entendendo que estão impactando nessa dor, estão impactando nessa limitação, mas que fazem diferença, doutor. Fazem. Nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Ela responde aos estímulos que a gente dá para ela. Então, se você tem um conjunto de hábitos saudáveis, pensar, por exemplo, num processo que a gente falou aqui o tempo todo, num processo de cicatrização, isso é um processo fisiológico natural. Então, se você tem hábitos saudáveis, se alimenta bem, dorme bem, consegue manejar o estresse, se a sua fisiologia está funcionando bem, suas células estão bem nutridas, estão funcionando bem, o processo de cicatrização vai ser facilitado também. Então, hábitos de vida saudável vão ajudar em todos os processos fisiológicos que o seu corpo precisa ter, inclusive a cicatrização. Graças a Deus que a cicatrização existe, porque é isso que, no fundo, vai salvar a nossa vida, né? Você sabe que no fim das contas, às vezes a gente começa a melhorar, vai atrás, né? Tá com dor, aí vai lá no Dr. Gustavo, vai lá na Eknes, e aí recebe esse cuidado, meio que a gente se sente motivado a fazer os outros passos, Dr. Gustavo. Porque, como o senhor bem disse, a máquina humana, ela depende desse manejo integral. Porque você sabe, quando você não está bem, acorda preocupado, tá? Ele com um problema de família que você não consegue resolver, todo o restante do dia vai ficar abalado. Você vai ficar mais irritada com as crianças, mais sem paciência com o marido, vai tratar mal quem está ao seu lado. Então, a máquina humana precisa desse cuidado integral, desse olhar integral. E o que eu acho muito bacana que você faz lá na Eknes é esse olhar, assim, não é o joelho só que está doendo. É pensar no que mais que levou esse joelho a doer, além do trauma, talvez um trauma inicial. Aqui na Máquina Humana, na revista Esperança, que você está vendo aqui na sua tela, você entende que os hábitos saudáveis vão te ajudar nesse processo de recuperação completa, tá bom? E Deus tem um plano maravilhoso a esse respeito. Ele olha para você de maneira completa também. Para receber a revista Esperança Máquina Humana na sua casa e no conforto do seu lar, sem custo nenhum, tudo o que você precisa fazer é ligar aqui para a gente. Ou, melhor, manda uma mensagem pelo WhatsApp para receber aí. O número é 12 98244 4449. 12 98244 4449 e ela vai chegar bonitinha aí para você, sem custo nenhum. É o momento de você parar um pouquinho, todos os dias, ler, pensar, refletir, se colocar aqui. Será que você é essa pessoa que está causando isso para você? Será que é essa pessoa que está promovendo o máximo de bem possível para você mesmo? Porque é plano de Deus. Então eu espero que a Máquina Humana possa te ajudar nessa busca por qualidade de vida e para entender o plano de Deus para você. Dr. Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Você é sempre bem-vindo, viu? Prazer mais uma vez, obrigado pelo convite. Mais uma vez está aqui o convite para você acessar o Instagram dele, @eknes.saudeintegral, tá bom? Vamos para o intervalo agora, na volta vamos ter claramente com o Dr. César falando sobre como nós podemos e devemos vencer o egoísmo cultivando um bom caráter. E ainda hoje, Cris Magalhães aparece aqui falando sobre o Anjos em Ação que está chegando, o Messias, o verdadeiro Natal. Não sai daí não, Vida e Saúde volta já.